No ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta hoje com um convidado especial depois de uns 3, 4 anos. Foi. Bruno Gross, seja bem-vindo à nossa bancada. Acho que foi fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020... Pré-pandemia. Pré-pandemia, dia seguinte daquele 0x0 São Paulo e Corinthians no Morumbi, que o São Paulo se manifestou a favor do dinizismo, lembra que fez um vídeo mostrando as jogadas? E eu acreditei no dinizismo, tinha razão, né? Naquele momento eu tinha razão, depois não sei, né? Hoje vamos falar de dinizismo. Hoje vamos, finalmente contrário. E eu cheguei a comentar com o Junks que estava comigo no jogo, eu falei, puta, cara, é muito bom estar do lado de cá, porque o São Paulo abafava, eles tentando sair aquela bolinha perigosa, se estivesse do outro lado eu tinha infartado. Daniel Campos, boa noite. Só por... Olha só. Tô me sentindo importante, Boa noite. Uma semana feliz, né? Semana feliz. 2 vitórias, uma boa vitória contra o Fluminense. Acho que enfrentar o Diniz depois de todo o enredo, mesmo ele não estando no banco, é sempre um contexto que levanta várias análises táticas, técnicas e de postura, acho importante. E temos uma semana que eu já não estou dormindo de nervoso. Eu não queria pensar muito sobre isso, mas já foi. Eu não hora. consigo, eu estou vivendo do clássico já. Hoje, já na hora do almoço, parei um pouco e falei, nossa, cara, estou pensando na porra do clássico já. E aí, mas vamos falar antes da vitória na Sul-Americana, porque aqui é a nossa semana. E eu vou jogar já para você, Bruno, é o seguinte, a gente discutiu muito aqui semana passada da estratégia do São Paulo, de se colocaria ou não jogadores titulares, acabou colocando alguns em campo, e o Calleri saiu lesionado, o Pablo Maia, né, corria o risco, e aí eu desci... O Pablo Maia foi sorte, Foi sorte. E eu desci o pau no Twitter falando da estratégia, e no dia seguinte machuca o Pablo Beraldo, que foi poupado. No treino. Cara, eu sempre evitei entrar nessas de, errou o planejamento, acertou, porque você falou, deu sorte no Pablo Maia, mas também teria dado azar, porque seria uma lesão, como que você prevê aquilo? Não, eu você digo, não vai porque você mas tem um que é um contexto jogo de com um jogo com argentino, argentino exato. inflamado. Sim, tudo bem. Entendo. Argentina inflamado que vale pouco, você não precisa pôr os caras que estão... Se você colocasse todo o time inteiro reserva, por exemplo, e por uma razão o Tigre entrasse ali pegando e abrisse o placar rápido e gerasse ali aquela tensão de, será que a gente vai ter que ir pro playoff? É que do que a gente viu na Argentina, o time do Tigre jogando muito deveria ser páreo a um time reserva do São Paulo, concordo, pelo que ele é. Concordo. Sabe? E daí a gente entra em vários outros temas, tipo o buraco negro das lesões, ou a falta de preparo, ter 6 laterais direitos no elenco e não ter... O contexto do São Paulo faz com que você tenha a necessidade de mesclar mais de metade do time por esse risco. Porque o Demi não recupera, o elenco é mal montado, tem sobra de um lado, falta de outro. Daí quando você vai ver o elenco de volante... Mas o contexto sul-americano, para mim, ele é um contexto político, de você ter uma pauta muito positiva num ano eleitoral, sabe? Você campeão da Eu vou ser campeão da Sul-Americana para coroar o fim da gestão pré-reeleição. Assim, se for campeão da Sul-Americana, fizer um brasileiro aceitável, cara, dane-se, porque é política, eu vou ficar feliz que campeão da Sul-Americana. É claro. Eu quero muito ser campeão. Mas isso é o óbvio, mas você não montou um time para ser campeão. Você não fez o trabalho prévio. Não. Você não montou uma estrutura condizente a isso. Então, eu gostei do seu texto. Eu leio. Eu sou assinante e leio. Obrigado, inclusive. Aonde encontra seu texto? Já faz seu jabá. Eu sempre esqueço porque é difícil, mas é brgrossi.substack.com. É uma plataforma de newsletter. Você pesquisar Substack, depois a gente põe. Mas dá pra achar no meu Twitter também, tá lá na bio do Twitter, dá pra achar. Sou assinante, eu leio, gosto de ler, gosto do texto do Bruno. Semana passada ele fez um texto falando... Você consome conteúdo de São Paulo? Consumo, razoavelmente. Mas sabe que eu não mais.
Puta, eu escolho a dedo o que eu consumo também cara. Eu queria, eu gostaria. Se tivesse um curso para não consumir, eu pagaria o curso. Olha que daqui a pouco alguém abre. Já deve ter online, já tem curso online com algum curso de fazer curso. Porque o São Paulo, ele foi destruindo a minha relação com ele de várias formas. Então, tipo, eu abandonei o sócio-torcedor por desconfiar da estrutura do programa. Daí eu pego algumas coisas de São Paulinos que fazem e pego o que eu pagava no sócio-torcedor e pago. Paguei pro grafite, paguei outras coisas. A gestão ela vai sabotando a minha relação. Então, ler sobre é o que restou para mim de algum jeito, porque eu tenho muito nojo dessa gestão, nojo mesmo. Eles me dão asco de uma forma que eu jamais achei que teria em algo que eu amo tanto. Mas lendo o texto, você fala, quando você monta o elenco, você meio que calibra as ambições, né? E é normal, né? É normal em todo lugar do mundo, é normal em qualquer esporte você ter esse, e não teria, embora isso gere frustrações, reclamações de quem é apaixonado, mas você monta aquele time e fica meio, quando você vai jogar videogame, o pessoal sempre gosta de comparar com videogame, tá lá, a meta da temporada é ir classificar para a Libertadores. São Paulo entrar com a meta de classificar para a Libertadores é normal para a realidade do clube. O torcedor não entender isso é normal, porque o cara tá sempre esperando que aconteça um milagre, que seu time seja campeão. Porque eu tenho que me contentar com o 7º lugar? Não é se contentar. É saber que o time desse ano chegar em 7º é ok. Legal. Eu ia até falar isso. Eu acho que a meta de classificar para Libertadores, a montagem do elenco tá aquém da meta. Aquém. Eu acho que tá aquém. Eu acho que tá aquém. Tanto é que eu acho que nesse momento São Paulo tá acima da expectativa. Para mim também. Para mim também. Tava ano passado. Então, vou pegar esses dois. Pegar a análise combinando o que vocês dois falaram. Por isso que eu tô feliz. Né? Feliz. São Pelo menos até depois, até amanhã, né? Mas aí é outro tipo de tristeza. Né? Ganhando do Fluminense, entregando. Uma semana feliz, não tem o que falar. Mas quando você pega o que nós temos montado e fala assim, nós estamos priorizando 3 competições. Isso já é errado. Né? Eu também acho. Isso está acontecendo, não é assim. Eu quero ganhar a Sul-Americana, tá? Mas entre ganhar a Sul-Americana, que é algo no futuro, que tem um monte de fase ainda, e passar pelo Palmeiras, pro meu ano como torcedor, passar pelo Palmeiras é maior. É maior, mas o ano passado mostrou que é o mais difícil, entendeu? O São Paulo fez uma baita Copa do Brasil ano passado, uma das melhores, acho que e virou mais um peso nas costas, principalmente do Rogério, de uma frustração, porque chegou lá e não aconteceu nada igual nos outros campeonatos. Mas quantas vezes o São Paulo chegou lá? É zero, praticamente. É muito eu difícil. acho que é zero. É muito difícil. E é para todo mundo, inclusive para os grandes. Para todo mundo, né? Mas assim... A inteligência artificial falou que vai dar Grêmio. Não, mas a minha provocação é a seguinte. Eu tenho um confronto com o Palmeiras. Se eu passar, eu pego o Corinthians em crise ou o América Mineiro. Afinal, é jogo único. Tem semi, igual ano passado. Então, mas aí é o Corinthians ou o América Mineiro. Ano passado foi nas oitavas, né? Por isso que me confundi. Eu entendo que é mais difícil, mas o jogo do Palmeiras, para mim, é um jogo tão da vida esse ano, porque a próxima fase é factível. É factível. É verdade. Chegar na final é um caminho... Mas, ao mesmo tempo, esse jogo no Palmeiras é o mais difícil de todos. Né? É o mais que poderia ter. Acho que não. Acho que não, né? Eu tô confundindo com a sua. É o mais difícil que poderia ter. Eu acho que é o time mais... Assim, você pegar o exemplo dos confrontos com o Flamengo na semi do ano passado, né? O São Paulo jogou bem os 2 jogos, né? Foi por uma questão técnica mesmo, assim. Sim. O Flamengo decidiu na individualidade de caras que o São Paulo não tem. Mas não foi um jogo, pensando no aspecto de torcedor, não foi um jogo desgastante. Não. Foi um jogo frustrante, porque você tá lá, você joga bem, você martela, não consegue, o Santos fez 50 mil defesas e o Flamengo matou o jogo.
os jogos contra o Palmeiras são extremamente desgastantes, no Muito. sentido assim, Antes já do jogo. pode acontecer qualquer... fora o aspecto de rivalidade, que faz ser desgastante o antes, o durante, o depois e tal, pelo jeito que o Palmeiras joga, você não é um tipo de adversário que você abre 2-0 e respira. É um time que do nada vai arrumar 3 escanteios, vai virar 3-2 e você vai... o jogo do Brasileiro do ano passado, né? O São Paulo jogou muito bem, 1-0 e tomou 2 gols nos acréscimos e saiu com uma, nossa, que vexame. Sim, assim, deve ter sido um dos jogos mais dolorosos para o São Paulo, para o torcedor na história, mas não foi um vexame no fim das contas. O São Paulo jogou um dos melhores jogos contra o Palmeiras, inclusive. Mas é que o peso é diferente, não tem jeito. Então é muito desgastante, né? Vou terminar minha tese. Desculpa, a gente tá tipo... Não, Mas o resenha é isso. Vocês estão construindo. A minha questão é... Esse é um jogo que eu gostaria muito de tentar no limite, Sim, sabe? como foi ano passado. Cada detalhe conta. Eu quero todo mundo inteiro. Beleza, são 2 jogos. Mas, tipo, quando eu vi o Palmeiras poupando 70% do time lá para enfrentar mesmo a gente... jogando contra o sistema, pouparam, hein? Pouparam. E a gente usando o titular contra o Tigre já classificado... me incomoda, entendeu? Você fala, cara, eu queria que tivesse muito focado nesse duelo. Eu queria que fosse um nível, eu falo assim, cara, vamos tentar ganhar essa merda. Isso muda o ano. A próxima fase é acessível, a gente pode chegar na final da Copa do Brasil. E quando eu olho, eu falo assim, puta, o olhar não tá nisso. O olhar tá no... Vamos pelo caminho mais fácil, que é a Sula, sabe? É que o São Paulo, nesse caso específico, ele teve uma semana mais confortável para não precisar poupar. Porque ele jogou terça e sábado, o que dá uma folga para jogar na quarta-feira, que o Palmeiras não teve. Acho que se o Palmeiras tivesse jogado sábado... Quinta, domingo e quarta. Pro Palmeiras era mandatório poupar, entendeu? Porque quinta ele também não podia arriscar, porque enfim, ele ainda era segundo do grupo. Embora acho que ganharia com um time misto, mas enfim, não podia arriscar. E jogou domingo contra um adversário que, se ele além de ser domingo, né, 24 horas depois do São Paulo, é um adversário que machuca também bastante, que é um adversário duro. O Palmeiras não podia correr o risco que normalmente leva vantagem contra eles lá. Sim. E que ele precisava tirar o peso dessa partida, porque o Palmeiras perdeu 8 dos últimos 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Sim. Se perde na Arena com o time titular... vinha com uma pressão gigante para quarta-feira. Então o poupar também foi tirar o peso desse jogo. E esse processo de tirar o peso foi concluído com a entrevista do João Martins, auxiliar, claramente tirando qualquer peso do que vem acontecendo. É ridículo porque eu tô do outro lado. Mas o torcedor se sente representado. Pra cacete, você vê? Mas é que eu acho, putz, aí... Não, mas é que eu acho que eles perderam a mão. Eu acho também. Mas não perder. Eu acho que eles Você mantiveram acha? Aqui. É isso. É meu ponto de vista. Não. Fala com qualquer palmeirense. Tudo essa bem, nota oficial do Palmeiras foi maravilhosa. Tudo bem, eu entendo o seu ponto, mas é que eu acho assim, uma coisa é cobrar publicamente a CBF. Eu acho que essa forma como foi feito pode soar até contra. Porque você fazer pressão, às vezes é positivo. O árbitro amanhã provavelmente vai estar pressionado. Mas a forma como eles colocaram pode colocar uma pressão negativa. Esses caras também vai ir pro outro lado, pro outro caminho. Só que se rouba pro São Paulo, se erra a favor do São Paulo, a CBF entrega a narrativa de presente. Mas se erra a favor do Palmeiras, aí também vai se... Mas por isso que é um nível de tensão. Eles não podem errar. Mas se errar a favor do Palmeiras, vão falar, lá, os caras estão falando mal de vocês e vocês abrindo as pernas. Aí mas o mundo vai... O Palmeiras não se importa. Tudo bem, mas aí o Flamengo se importa. Aí o São Paulo se importa. Aí o Corinthians se importa. Aí o mundo cai em cima da CBF, entendeu? Aí não... eu acho que foi um pouco São a Paulo mais... se importa, vai o Belmonte mandar uma nota de repúdio, sabe? É constrangedor. Não, mas ninguém, assim, eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre... E normalmente quando alguém começa com esse pronúncio é uma besteira, né? Mas juro que não é. Mas eu acho meio bobagem essa coisa do o time não tem mais influência nos bastidores, porque antes não sei o quê. Cara, eu acho que é meio que, mal comparando, é quando o jogador fala, não, porque eu pedi muito a Deus esse resultado, como se Deus não ajudasse o cara do lado.
todo mundo faz seus movimentos nos bastidores. Óbvio que a cada gestão da CBF, etc., A linha mais pra lá, mais pra cá. exato, isso é normal. Mas eu tenho a sensação, do tempo que eu vivi ali mais de perto, de que isso não está necessariamente ligado ao tanto que você tem de trabalho ali, do quanto você se posiciona quando um erro acontece. É muito mais disso, assim. Então, quando era o Caboclo, por exemplo, presidente da CBF, o São Paulo tinha mais entrada naturalmente. Quando o Jardine era técnico da Seleção Olímpica e Sub-20, o São Paulo tinha um olhar ali mais próximo das coisas, com integrantes da comissão técnica sendo chamados ali, para a principal também. E agora isso mudou, com essa gestão agora que está na CBF, ela voltou a ter mais cariocas do que estavam nessas últimas, com Marco Polo e depois... Então acho que isso é muito mais uma questão cíclica do que necessariamente sou influente ou não. Óbvio que uma coisa ou outra deve ajudar, mas eu acho que às vezes a galera... Saber falar é importante, importante. né? Isso nem sim. o Dalmante sabe, mas tem um basiquinho bem feito Sim, que era isso. necessário, mas eu Porque eu acho que concordo, às vezes eu dá acho um que é peso bom demais, ponto. como se, nossa, antes o São Paulo também era bom nos bastidores, não era isso que decidia. Também, Mas, né? assim, ele era bom em campo pra cacete, né? Que é o esquece negócio esse mais- Vamos lá. Não tô dizendo aqui que foi bom, hein? Com o Ricardo Teixeira na CBF, marcaria um pênalti pro Brasil contra a Bélgica. Na Copa do Mundo, marcaram pênalti no Rivaldo em 2002, com o Ricardo Teixeira na CBF, era pênalti aquela bola no Neymar. Do Gabriel Jesus. No Gabriel né? Jesus. No Gabriel Jesus. Sim. Esse lance até hoje tem dia que eu vejo o lance e falo, foi muito pênalti. Então, tem dia que eu vejo e falo, putz, acho que não. Mas na dúvida, era para o Brasil. Agora não é mais, faz tempo. Mas vamos falar da vitória contra o Fluminense? Vamos, tem mais algum ponto da sua? Vai citar? Não? Tem as lesões que a gente vai ter que abordar na vitória do Fluminense. Acho que as coisas se completam. Pode passar. Tem um ponto, só pra gente não perder isso, que eu achei muito boa, não sei, no podcast do GE, um deles fez um comentário que eu achei muito bom. Que Não. Hã? Não fui eu. Não, você concordou, mas não foi um ponto que você tá enchendo o trouxe. saco. Que ele falou, todo mundo esperava o Rodriguinho e o Juan titulares contra o Tigre, e no fim eles que decidiram o jogo. É verdade. Então, tipo, eu não vou pôr o moleque porque ele não vai decidir o jogo, eu vou garantir o resultado. E no fim quem decidiu o jogo foi o moleque que entrou. Mas engraçado que o Rodriguinho, as melhores atuações do Rodriguinho até agora foram saindo do banco, né? Eu concordo. Mas é que assim, e eu falei E ele na entrou vitória por causa da contusão, né? Ele não ia entrar cedo. Mas o esquema também não estava muito útil ter três volantes ali, entre não. aspas, né? Nem o sentido. Mas eu acho que o Rodriguinho contra o Flu, aí falando já da vitória contra o Flu, que foi o primeiro jogo que ele foi titular, o meu medo com ele, porque eu vejo um moleque com potencial, mas ele não é um fenômeno extraordinário do planeta Terra, aonde eu imagino. Acho que essa posição demora para o cara virar também. fenômeno Talvez. extraordinário. Então, mas não é ainda. Não é. E a gente exigir que ele seja titular e seja a solução dos nossos problemas, eu acho que é covardia com ele, entendeu? Eu acho que Mas era um jogo propício. O estilo de jogo do Fluminense, acho que era bom pro Rodriguinho ser testado, porque é um time que deixa jogar, eu vejo a grande falta de... O que ainda ele tá muito verde, pode reparar que o primeiro drible ele sempre dá. O segundo, que normalmente vai estar mais mordido, que você vai precisar sustentar, trombar e tal, é o que ele está sendo desarmado com facilidade. E o Flu, em tese, ele ia ter um pouco mais essa liberdade para jogar, então achei que, nesse sentido, era melhor ele ser titular contra o Flu do que contra o Tigre. Pode ser. Mas o Flu não foi um time que deixou jogar, né? Recuou as linhas. Sim. São Paulo teve volume, mas não conseguia. Mas o São Paulo pegou um Flu que não tinha nem zagueiro. Tava esquisito. Não tinha zagueiro para a zaga era o Felipe Melo e o Thiago Santos. Nenhum dos dois zagueiros de origem, os dois improvisados, e não tinha zagueiro no banco. Tinha o menino da base, né? Que entrou no depois. fim. Mas Beleza. novinho. Tipo, nem a torcida do Fluminense conhece o menino ainda, sabe? É o contexto de entrar O Belém. o Belém. Mas o sistema defensivo do Fluminense, para mim, ele era propício pro Rodriguinho pelo contexto de desfalques. Sim. Não jogou o Nino, não jogou o André. Ele deixou o jogo
menos cascudo Sim, do meio campo para trás. E isso trouxe para o São Paulo um contexto que o Fluminense inteiro titular não tem também, sabe? Porque o Nino é um bom zagueiro. O André é um tremendo volante, nossa, né? Acho que esse me parece ser um dos... André, eu acho o André bem acima da média, eu também bem acho. acima. Também acho. Então, esse tipo de desfalque favorece um contexto. Beleza, nós vamos enfrentar o Fluminense sem 3 caras ali que fazem muita diferença do meio para trás. Mas a gente também tava sem 3 caras que fazem muita diferença. Calério, Beraldo. Sim. É que os desfalques do Fluminense, para mim. Tipo, o Ganso foi poupado, o ataque era o titular, o desfalque era onde o Rodriguinho vai enfrentar, entendeu? Era propício. Era propício muito pelo contexto Fluminense desfalcado onde você vai para cima. Quem me preocupou, na real, quando eu vi a escalação, que eu achei que ia dar totalmente errado, era o Patrick, que fez, acho que foi o primeiro bom jogo. Agora, vocês gostaram? Gostei. Ele marcou bem. Gostei Ele bastante. tava corajoso, assim. né? Carregando a bola. E o Arias é um dos grandes atacantes do campeonato. O São Paulo marcou muito. Aliás, foi um dos melhores jogos do São Paulo defensivamente com o Dorival, né? Porque o Dani, que lê meus textos toda semana, sabe que o pessoal fala, nossa, o Dorival só tomou 2 gols nos primeiros 11 jogos. Cara, era um número completamente maquiado ali por N fatores. Tomava muito mais chute do que tomava com o Rogério. E o Rafael, bizarro, pegando tudo. Continua bem. Fez uma defesa importante. Sim. Mas foi um chute no gol. Fazia muito tempo que o São Paulo tomava tão pouco chute assim. Não, mas se é o Jandrei, esse chute no gol entrava. Se é o Felipe Alves, esse chute no gol espalmava pra dentro. Ponto, o Rafael é mais decisivo. Mas assim, eu achei que o São Paulo marcou muito bem, principalmente as laterais, que era o que me preocupava. Quando eu via ali Patrick, o Keno em cima do Rafinha. O Rafinha, eu sou muito fã do Rafinha, acho que joga muita bola. Mas era um estilo de jogo que não casa com o estilo que ele joga hoje. Então eu tava preocupado na hora que eu vi a escalação. E no fim das contas foi onde o São Paulo matou o Fluminense. Travou a ponta. Travou os lados totalmente. O Flu gosta de jogar por dentro, mas o São Paulo subiu a marcação. O São Paulo foi deixando espaço para os lados. O São Paulo congestionou a frente da área do Fluminense e obrigava o Fluminense a sair pelos lados. E matou. O Keno e o Arias não pegaram na bola o jogo inteiro. Me surpreendeu, assim. Eu achei que seria um jogo mais de trocação do que foi. O Patrick, para mim, é engraçado, né? Quando a gente seta a expectativa. O Patrick, ele começou muito mal, assim. A perna dele tremia no profissional. Sim. Eu não lembro já qual foi. Foi contra o Flu a estreia dele, inclusive. Foi. Ano passado, aquele 2-2. Mas a última participação do Patrick como titular eu já gostei. Achei ele mais contra seguro. o Puerto Cabello. Foi. Lá. Um jogo um pouquinho mais difícil de brasileiro. Eu já acho que ele não foi titular, talvez. Não? Mas ele entrou. Mas... Sim, ele já vinha melhorando bem aos poucos, mas melhorou. A última eu já achei ele seguro. Uhum. Contra o Fluminense, quando eu vi que ele seria titular e o Dorival anunciou na própria coletiva, eu tive esse sentimento. Falei, nossa, Patrick versus Arias, um time que joga pela ponta, me dá medo. Então eu setei uma expectativa muito lá embaixo. Quando acabou o jogo, eu falei, porra... Foi bem, né? Foi bem! Assim como o Alan Franco. Também. O Alan Franco Mas veio aí, numa crescente. O começo de ano ali dele tem um fator que, até eu depois pensei, acho que esqueci de ponderar isso em algumas análises. A temporada nos Estados Unidos ela é toda esquisita, né? Então quando ele chega em janeiro, ele não teve a melhor das preparações e o Paulistão basicamente foi o período de preparação dele. E do nada o São Paulo com milhões de desfalques ele tinha que jogar todo o jogo. E era nítido que ele estava jogando no sacrifício pra caramba. Porque era o estilo do Rogério de mano a mano. E era nítido que todo jogo ele estava no limite ali, com a meia riando e ele mancando todo o final de jogo. E acho que, ele foi bem ponta firme nesse sentido, porque mais ou menos ali teria pedido arrego naquele Paulistão. Eu tava exigindo que ele pedisse, e agora eu já tô achando que agora talvez pra não seja o jogar melhor sempre, momento dele. Pra não jogar sempre, tá ok.
Pra quarta-feira já me preocupa mais. Me preocupa eu ia bastante. completar com isso. Veremos como vai ser no clássico. A grande questão do Alan Franco para mim, e eu acho que a MLS, ela distorce tudo isso. Distorce. Mas Pela quantidade de jogos, pelo jeito pelo que se ritmo, joga, a velocidade, a intensidade física, é outra parada. Mas o Campeonato Argentino é uma liga que eu gosto de ver e respeito o nível, sabe? E ele era bom no Independente. Eu não acho que ele continua era sendo um bom jogador. Bom. Ele tem um defeito que até Ele tinha uma média alta, sabe? Ele era bom. Ele é muito ruim de corpo. É o argentino que não Argentina. Que não dá carrinho, que não dá cotovelada. E tem um compilado deles. Eu até cheguei a postar numa das newsletters esse compilado aí dele errando o jogo de corpo. Até, né? Foi depois do jogo contra o Corinthians, quando ele erra o do Roger Guedes. E é muito estranho isso. Só que ele também não é rápido, ele é baixo, mas ele também não é tão rápido. O que ele é ágil. A cobertura dele ali, Ele tem uma boa lateral, leitura, é boa. Então ele é um cara que se... cara inteligente jogando. Exatamente. E com a bola, eu acho ele muito bom. Não é tão bom quanto o Beraldo. Espero que vocês estejam certos. Eu não vejo isso tudo. Né? Não, no São Paulo não mostrou. Não, exatamente. No São Paulo não mostrou. Não é uma defesa ao Alan Alguns Franco jogos do São que ele Paulo. pega a bola, por exemplo, da intermediária pra frente, ele dá sempre uma primeira limpada ali no primeiro marcador que clareia as coisas, que o Arboleda não faz, por exemplo. Mas o jogo contra o Palmeiras é um desafio pra ele, porque não sei se o Rony vai ter condições de jogar, mas Então, eu queria falar disso. Arthur e Dudu e eventualmente Arthur tá fora. Rony. Arthur tá fora. Arthur jogou Já contra o jogou a Bragantino. Copa do Brasil, verdade. Pô, São Paulo tem um ganho aí interessante, porque pro Alan Franco é um jogo perigoso, porque os atacantes do Palmeiras marcam muito, batem. O Rony, cara, um minuto antes da lesão do Rony, Palmeiras com a menos, todo esmigalhado ali, sendo pressionado. Ele fez o Atlético recuar uma bola. É inacreditável que esse cara corre. Porque ele marcou o volante, aí o volante recuou no Thiago Heleno, ele foi no Thiago Heleno abriu no lateral, ele foi no lateral de novo, e o Atlético não conseguiu sair num jogo que estava com um a mais, com um cara marcando 3. De tão rápido e disciplinado assim, ele vai... É bizarro. O Palmeiras caiu de rendimento no começo do Brasileirão, quando o Rony estava fora, era bizarro a diferença. Em cima disso que você falou do Rony e do que você falou do Dorival, eu tô achando que o Dorival tá sincero demais, cara. Porque ele fala, o Patrick vai ser escalado. Já cravou que o Caleri tá fora. Por que não deixar a dúvida no ar, cara? Você sabe se o Rony vai jogar? Você sabe? Ninguém sabe. Deixa no ar, cara. Deixa os caras acharem. Pode ser que o Caleri volte. Tô achando que o Dorival... Caleri não tá descartado. Acho não. O Caleri não está 100% descartado. Assim, eu não quero falar isso pra gente não dar arma pro adversário. Ou o Dorival é gênio, ou ele tá sincero demais pro meu gosto, cara. Não pode. Tem que deixar uma dúvida no ar. Ou ele, assim, se o Caleri jogar e fizer gol, eu falei que eu ponho uma 10 do Dorival. Porque, cara, não pode. Não pode sair, ó, o Caleri tá fora já. Eu acho que tá fora, mas a grande questão pra mim é a incoerência de você ser super transparente nisso e você fechar o CT pra imprensa. Exato. Ah, beleza. Eu exato. escondo tudo. Então, Mas o que realmente o adversário pode se preparar, eu conto. É exatamente esse é o meu ponto. Assim, a Coreia do Norte não solta nada. Aí o Dorival levanta, o Caleri tá fora, hein, pessoal? Porra, não! Cala a boca. Agora que é pra ficar quieto, fica quieto. Deixa o Portugal lá com o nó na cabeça. Porque os caras também estão sem volante, né? Porque acho que o Zé Rafael não joga. Então, porra, o Caleri, vamos lá, vai ser Joilson? Não, vamos recuar o Gabriel Hills. Menino. É Richard Hills, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai de Menino e Hills. E o Richard Hills é bom jogador. É bom. Bom Eu acho jogador. que pro São Paulo a configuração do ataque vai ser mais favorável para ter um jogo um pouco mais confortável em questão de pressão na saída de bola. Mas o Palmeiras vai entrar muito... Vai marcar muito forte e mais recuado. Porque o São Paulo não é um... O São Paulo do Dorival, embora ele também goste de ficar com a bola, tem uma diferença sensível aí para a forma como o Rogério jogava, que é... Ele sempre quer recomeçar no goleiro. Né? Então, assim, não acho ruim, é uma questão de método mesmo e tudo bem. Mas esse time ainda não está azeitado a ponto de... Pô, chegou no lateral, será que eu preciso de fato recomeçar tudo? O time do Rogério tinha um pouco mais de leitura pela forma que jogava pelos lados, e aí hoje nem tem esses jogadores também, tem esse ponto, né?
Então, quando jogava com o Patrick aberto de um lado e Igor Gomes ou Alisson aberto do outro, o São Paulo tinha uma possibilidade de não recomeçar tudo, porque você podia, né, o Reinaldo, um cara bom de profundidade e tal, que o Caio também tem, mas enfim, não tem aquela combinação que o São Paulo jogava. Os melhores momentos do São Paulo no passado foram com essas dobradinhas pelos lados, que permitiam que esse jogo não precisava recomeçar tudo, bastava abrir, alguém alargar o campo e tal. O São Paulo não tem essa possibilidade. E para um time como o Palmeiras, que marca e sabe marcar muito, eu acho que o jeito que o Dorival joga vai ser mais difícil de furar uma retranca, assim, de um time que sabe marcar, não uma retranca de um time bagre que só fecha o ônibus ali. Palmeiras não. Praticamente sabe marcar. Palmeiras vai ficar super confortável. Se São Paulo, qualquer fechada de porta, o São Paulo recomeçar, o Palmeiras vai ser uma delícia. Que foi o que aconteceu Foi quando o a gente primeiro tomou o jogo gol. do- A gente jogo tomou do o gol Brasileiro. logo no começo e a gente ficou, deu aquela Nem falsa jogou mal, sensação de mas também não- que o jogo era Mas o nosso. Palmeiras deu a bola. Deu, sem menor Brinca pudor. aí. Brinca E aí. provavelmente vai ser esse o retrato de novo para quero ficar no jogo falando no disso, Allianz. já- Aí, O coração já acelera, só de a gente começar a falar essa porra. Mas vamos... A escalação para o Choque Rei. a que eu gostaria, Que você gostaria. Jandré, zoeira, Rafael. Contrato renovado voando. Grande goleiro. Não, Rafael, O Barba. Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio, né? Nunca paguei tanto minha língua com um jogador quanto com o Caio. Ainda acho que ele pode entrar num viés de baixa, mas eu já não esperava nada do que aconteceu, Não, então eu já paguei. nem perto, já tá queimei no a lucro, Nem língua. perto. Serginho, contemporâneo. O Serginho brasileiro, como diria o outro. Inclusive, quando o São Paulo foi campeão em 2021, eu postei que o Sara era o rival do brasileiro. A maior parte dos tweets era, e o Sara é o quê? Pô, cara, preciso explicar a piada. O Rivaldo era o quê? Gabriel e Pablo, que acho que azeitou aí a dupla, não tem nem comparação com o resto do elenco. Mendes. A minha dúvida tá aí. Se eu iria de Alisson, os dois meias, né? Se seriam Rato, Alisson, Nestor, quem mais brigaria aí? Acho que os três, né? Acho que... Não, tô Sim, falando... eu acho que eu entraria com... Na planilha. Com Rato e Alisson, por incrível que pareça. Justamente para, de alguma forma, tentar essa jogada de lado. O Nestor fora acho que não incomoda ninguém. É um jogo físico demais. Se bem que sem o Zé Rafael, talvez ele arrume alguma coisa, hein? Eu ia falar isso. Eu não abriria a mão do Nestor. Que é um dos poucos que joga por Porque dentro assim, com isso, naturalidade. Exato. Sem defender o Nestor, também tô puto com o Nestor, beleza, não tô aqui Mas contra o Flu melhorou um pouquinho. pregando a favor do Nestor, mas as opções são Alisson, Rato e Nestor, né? Então a gente não tá falando assim, Acho que não. depende do plano de jogo. Se você quiser com o Caleri, talvez fizesse mais sentido o Alisson e Rato para você porque buscar cruzamento. Para você ter munição para o centroavante. Sem Caleri, sem Erisson, jogo você não por tem dentro. 9. Você E tem aí? que jogar por dentro. Pode ser. Jogando por dentro, ele é de Nestor. E no Pode ser. ataque, Luciano. Juan e Luciano. Cara, acho que se o David tivesse com condições melhores, talvez o David, para dar um pouco desse jogo físico que os zagueiros do Palmeiras são muito fortes, daí Condições talvez melhores. físicas Ah, em tá. relação ao Juan. Que faz um bom pivô, mas o David acho que machucaria mais ali no confronto. É que para mim as condições ruins do David são de nascimento, assim, sabe? Eu não é assim, eu acho que acho o o David num dia cara, bom. O David tem tido estrela no São Paulo, Tem. cara. Eu acho que ele tem eu características valorizo isso. que poucos têm nesse elenco. E aí, de novo, não é uma questão de falar que ele é bom, é questão de característica. Tem jogo que pede a característica dele, cara. É um Mas tipo, trator. contra o Tigre. Contra o Tigre foi mal, foi né? mal. Foi mal. Nossa, Mas ele entrou contra o Mas foi um Fluminense, meu desfile. sobrinho falou, nossa, ferrou. Eu falei, Não. o David tem estrela no Não, Morumbi, tipo, um ótimo. cruzão e saiu gol. E pra marcar pressão ali, vale, pô. Um cara É vai que sair o David, trombando. para pegar a defesa cansada e fazer uma fumaça, beleza. Não, jogador de segundo tempo. Beleza. Total. Total. Né? Tipo,
Marcos Paulo descartado. Então, assim, existem alguns jogadores que ganham um colar do anjo ali que me impressionam, né? Esse elenco hoje conta com os dois que mais tem isso, o Luan e o Marcos Paulo. As pessoas defendem, o Luan tem um motivo para defender, que é a parte afetiva, histórica. Eu acho que ninguém mais defende o Luan, infelizmente. Eu gosto dele, mas não dá. Eu também mais. gosto. Mas até o Luca, que era um puta defensor, falou, não tá dando mais pra segurar a onda aqui. não sabia. É? Não sabia que ele Não, mandou. ele escreveu, não vou então criticar, mas eu vou parar de defender, porque não dá mais pra defender. O jogo contra o Atlético Paranaense foi constrangedor. Constrangedor foi. Tipo, Marcos Paulo, cara, assim, é nítido que o cara tem recursos técnicos que a maioria do elenco não tem. Ok, beleza. Mas o cara, assim, você precisa escolher muito a dedo o jogo que ele vai entrar e vai, de fato, fazer a diferença. Contra o Tigre, jogo um pouquinho mais duro, o cara já não... Contra o Fluminense, de novo, assim, era um jogo que estava propício para, inclusive, se o São Paulo fizesse mais um gol, passava o Fluminense na tabela e tal. Você vê que ele está sempre buscando a jogada mais bonita ali, uma coisa mais difícil. E o primeiro jogo que eu vi, esse ano eu fui pouquíssimas vezes ao Morumbi, né? Acho que eu fui 3 jogos, já nem me lembro mais. Mas contra o Sport, que eu vi da arquibancada de cima, né? Me impressionou muito como ele é desconectado do jogo. Ali, aqui na TV não dá tanto essa sensação. Cara, o Sport amassando e ele ali como se nada tivesse acontecendo e esperando bola no pé. E aí você começa a reparar mais nisso e é sempre assim. E aí eu acho que para um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, se o São Paulo estiver bem, ganhando, ele é um cara que segura bem a bola, que vai, né, num contra-ataque vai ter qualidade para achar um passe, mas um jogo minimamente duro, eu prefiro pôr o David do que o Marcos Paulo hoje. Mas, tipo, qualidade e postura, né? E assim, não é nenhuma questão de achar que ele que ele não quer, que ele não tem raça. Acho que não é todo jogador que vai ter esse perfil. Eu sou bem resolvido com essa questão. Mas é característica. Se o jogo contra o Palmeiras, os jogos contra o Palmeiras não costumam poder se dar o luxo de esperar uma bola no pé, de se desconectar, entendeu? É que eu acho o David muito ruim. Entendi. Muito ruim. Tipo, tecnicamente muito ruim. A bola queima no pé, grosso. Tem vontade, tem estrela. Não desmereço isso. Isso é importante pra cacete no futebol. Mas você pega o jogo contra o Tigre, é um festival de... Sou grosso, sabe? Sim. Sou grosso e vou te provar aqui. E daí você pega isso para um jogo contra o Palmeiras, não dá para ter um cara tão grosso assim, porque não... No Paulistão 0x0 no Allianz ele jogou bem. Justamente porque ele conseguia competir na força. Eu te entendi, tudo é uma questão de escala. Exato. Porque assim, tipo, eu tô falando de um atacante que num jogo 0x0 jogou bem porque conseguiu competir no corpo, sabe? É um nível baixo. Claro. Uma baliza ruim. O dia bom dele é um 0x0 competindo no corpo. Ele não deu um assistente, não fez um gol, não criou grande jogada. Então, é uma baliza baixa. Tipo, se pegar só tecnicamente, eu tô desconsiderando postura, tá? Porque, tecnicamente, se você pegar o melhor jogo de cada um, assim, de repertório técnico... O Marcos Paulo foi melhor do que o Prime do Marcos Paulo foi melhor do que o do David. Eu jogaria com Maia... Travar o meio campo. Maia, Gabi, Mendes, Nestor, Marcos Paulo e Luciano. Mas ele tentou isso aí contra é utopia. É utopia pela postura. Porque, tipo, a grande questão do São Paulo hoje, pra mim, é que você não pode escolher a técnica. Porque escolher a técnica te dá um prejuízo físico e de postura. Mais físico do que de postura, inclusive. É os dois, né? Então, o São Paulo tem... eu tenho pitadas de técnica espalhadas. A grosso modo, e aí acho que ele foi radical demais, mas um início de temporada permite que você seja radical demais para tentar provar a sua tese, foi o que o Rogério fez. Ele não punha o Gabriel, ele não punha o Marcos Paulo, que são mais técnicos. Sim, ele não punha. Porque ele tinha uma outra ideia de jogo. E aí você pode gostar ou não daquela ideia. Pode dizer se ele geriu bem o elenco como ele não geriu bem esse ano.
Mas, no fim das contas, acho que o erro mesmo foi com o Gabriel Neves. Até porque eu acho que o Só. Luciano melhorou com a entrada do Gabriel Neves. Sim. Porque o Luciano com o Rogério tinha que voltar muito mais para buscar. Hoje o Hoje Gabriel ele não Neves precisa- acha esse passe entre as linhas e Não facilita depende, para o o Luciano não Luciano. precisa recuar tanto. Eu acho até que a entrada do Gabriel Neves melhorou o Luciano, porque o Luciano com o Rogério tinha que voltar para buscar muito mais o jogo, e hoje o Gabriel acha esse passe entre as linhas e deixa o campo mais aberto para o Luciano. Com o Dorival, ele tem jogado até um pouco mais aberto pela direita, né? E as ações dele durante o jogo são muito mais conectadas com o que ele fazia na dupla com o Brenner, com o Diniz ali, né? De uma aproximação mais para a tabela. Só que assim, com o Rogério, eu discordava também que o Luciano estava jogando mal. Ele estava com outras funções, talvez desperdiçando o faro de gol que ele tem, porque estava longe. Viu, cara? Mas Eu de entendo começo a de sua ano defesa, também. mas a displicência dele é o que me incomodava, Sim, mas sabe? é o espírito dele também. É. Faz parte. Mas ele do usou pacote. isso a favor contra o Fluminense. Ele deu toque na frente do Felipe Melo, ele usou essa experiência. Quando ele usa ao favor dele, puta, é ótimo. Agora, quando ele usa a favor aí acho que incomoda um pouco. Não, incomoda. Não é um cara que eu amo odiá-lo, inclusive. É por aí. É por aí. Eu odeio amá-lo. Mas assim, o Luciano Seria esse o novo ano. Dagoberto? Dagoberto eu amava odiar. Eu Eu gostava do era Dagoberto. um adolescente e eu só via o lado bom do Dagoberto, né? Eu não cheguei a odiar o Dagoberto. Eu amava. Me incomodava uma coisinha no Dagoberto, não sei se vocês reparavam nisso. Ele era muito bom, claro, Ele era muito bom. mas ele dominava muito mal a bola. É. A bola vinha, sempre subia assim, aí depois ele tinha que dar uma recolhida Ajeitar, assim, né? não Era meio esquisito suado, isso, né? né? Só um PS bem inútil. Mas o Luciano, ele tem muito gol de 3 pontos. É verdade. Cara, mas isso é uma coisa... Tem muito gol. Ele não é o cara que faz Marcaram o a gente, terceiro do né? 3x0. aquele José Trindade que marca a gente em tudo. Marcou a gente num scout que o Luciano, na era Dorival, tem 6 gols. No Campeonato Brasileiro, 4. Os 4 desempataram a partida. Então, mas, O Diniz era assim também. mas tem uma coisa que me incomoda muito essa semana que eu esqueci de falar. A dupla Caleri e Luciano começou a dar liga. Sim. No estilo Brenner e Luciano. Sim. De complemento. Que foi o que me Tal. irritou tirar o Luciano do É jogo contra o isso, Cruzeiro. Do jogo é contra o isso. Cruzeiro. Fiquei puto. Tá dando liga. Tá dando liga. É. Daí eu poupo o Luciano. Daí eu vou contra o Tigre, eu ponho o Luciano e poupo o Caleri. Daí eu falei, cara, não, a gente precisa dessa dupla contra o Palmeiras. Vamos entrosar a porra da dupla. Que é o tipo de detalhe que eu faço assim. O que eu mais queria ver? Então eu fiquei puto. Mas o estilo do Juan favorece o Luciano também. Favorece. Porque ele... Porque ele gosta de buscar essa Porque ele tabela vem. por dentro. Mas... E favorece lançamento, porque a bola que o Felipe Melo matou nele, o Caleri não acha aquela bola. Ele correu porque na não tem linha. a explosão Ele não pra tem isso, explosão. né? Ele não tem explosão. Mas é um encontro. Pra Cara, mim também. Você tava com isso guardado. Eu No tô- jogo eu contra o tô Cruzeiro, eu fiquei incomodado, puto. tô Eu falei, incomodado. porra, a gente finalmente Não. falou que o Luciano e o Caleri estão dando certo. Aí, pô, daí quebra não a vai, dupla. quebra a dupla. Eu não Também. entendi muito bem também. Também. Contra o Grêmio quebrou a dupla também. se não me engano. Também, que foi aí quando ele tentou os 3 volantes. Por isso que eu tô Isso. falando, às vezes que ele testou os 3 volantes, não, contra deu o Grêmio certo. foi 3 zagueiros. 3 zagueiros. zagueiros. Três Contra o zagueiros. Cruzeiro, os 3 Os volantes. 3 volantes. É E isso. daí a dupla que tá funcionando e dando liga, eu fico testando outras coisas. Falo, cara, testa outro, tira outro, tem 200 caras ruins pra você tirar. É verdade. Tipo, tira o Alisson, tira o Rato, o que tira eu não tô qualquer gostando coisa. E aí você vê como as críticas são convenientes, né? O Rogério não queria pôr ninguém de centroavante, só quis o Galopo, porque nem Marcos Paulo, nem Luciano queriam jogar de 9. E ele identificou, ele pôs o Galopo fez gol pra caramba e né, isso não virou um mérito do Rogério. Beleza, ok. Hoje, quando não tem Caleri, o Dorival passou a pôr o Juan. Se por acaso não tiver o Juan em algum jogo, ou se ele precisar ser substituído e tal, quem que vai entrar como 9? Não tem. Ele Seria, também não é fácil colocar alguém, né? seria o Erisson. É o né, Erisson. que sumiu. O Erisson, na Coreia do O Norte. Erisson é maravilhoso.
Cara, assim, muitas das críticas feitas ao Rogério eram justas. 80 dias. Que Mas o elas... Everton não joga. 80 já? 80 dias. Eram críticas justas. O Rogério tinha vários pontos a serem criticados. Mas vários desses mesmos elementos, eles persistem, continuam até agora. E hoje não há... Ninguém fica perguntando toda a coletiva por que o Luan não joga, por que o Marcos Paulo tem poucos minutos, por que o fulano... Isso eu acho esquisito. Mas é que, pra mim, tem uma questão... E eu gosto do Dorival, tá? Não é que eu tô falando aqui, nossa, só com o Rogério vai funcionar. Eu gosto do Dorival. Eu não gosto do Dorival, mas estou me rendendo a ele. Mas, tipo, aquele Silvestre não me desce, nunca vai me descer. Mas a questão é que quando você substitui alguém e você não repete os erros dessa pessoa, você tem méritos de aprendizado que você não teve na prática, sabe? Sim. E eu acho que o Dorival bebe bastante disso. Putz, seria normal ele repetir erros do Rogério, e até alguns ele chegou a repetir, mas ele pega uma curva de aprendizado e fala, putz, isso aqui... Assim, ele ganhou alguns caras pro elenco ali naqueles primeiros jogos, Super. fatalmente. Ali ele incorporou o elenco. E o Luan, ele deu as chances que o Luan... Para ter o argumento Para agora. ter o argumento. E agora, ele deu chance pro Raí Ramos. Se você lembrar, contra o Tigre, jogaria o Raí Ramos. Era o titular, era o reforço. Deu Raí Ramos, jogo a jogo, foi provando que ele não deveria ser gandula. E agora ele é reserva do Natan e quando voltar o Moreira, possivelmente nem pro banco ele vai. Sabe? Quando voltar o Igor Vinícius e Moreira, não tem o que fazer com o Raí Ramos. Mas, tipo, Uma contratação completamente desnecessária. Mas aí escancara, e aí não é uma exclusividade do São Paulo, dá pra gente colocar o Botafogo nesse mesmo centro da análise, de como a gente ainda insiste em tratar o estadual como uma resposta definitiva do que vai acontecer no ano. Cara, desculpa. Tava sem Moreira, tava sem Rafinha, tava sem Igor Vinícius. Puxar o Natan? Ok. Até porque era nosso. Né? O ideal era puxar mais um do Sub-20, mas ok trazer o Natan de volta, já que não ia usar o Lisieiro e tal. A contratação do Raí Ramos não tem cabimento. Nenhum. Tipo assim, acabou o Paulistão, o Rafinha teve a pausa, Você o tinha o Rafinha Orejuela ia voltar, ainda. você tinha o Orejuela. Cara, não tinha a menor necessidade de contratar. É a típica contratação, por mais barata que seja, ela é um dinheiro jogado fora. E aí a culpa não é do jogador, às vezes nessas aparecem bons valores ali, né? Então, por exemplo, em 2017, mais ou menos nesses moldes, quando o São Paulo tinha uma situação financeira pior, ou quando ele pelo menos encarou de melhor forma uma situação financeira ruim, você trouxe ali um Marcinho e Morato, que não viraram nada, mas assim, que, cara, você viu um porquê deles existirem ali. O time não tinha pontas, eles eram baratos e assim... Que lembrança, hein? Aí Ramos não tem propósito. Não tem propósito nenhum. E o Morato ainda fez um jogo contra o Cruzeiro na E o Marcinho, Marcinho arrumou uns pontos no começo do Brasileiro. O Marcinho jogou de lateral. O Palmeiras jogou muito bem, inclusive. Deu assistência, acho que pro gol do Prato. E por falar em chegadas e partidas, Dani, a janela abriu hoje, nessa segunda-feira, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Quer emendar, você que assistiu a entrevista do Belmonte, meus parabéns. Que Vou fazer um jabá então, né? Faça. Entrevista do Belmonte pro Camisa 21, um dos canais da NWB, onde eu trabalho, então... Boa. E com o André, né, que também é outro canal, então, ó, aproveitem. Também é outro canal lá, né? Sim. O Plihal tava de convidado? Tava de convidado hoje do Meiuca. Porque eu abri e falei, caramba, tá o Plihal agora veio pra cá, sabe? Não, ele tava de convidado. Vira e mexe tem convidados lá no Meiuca, que é a live do Camisa 21, que tem de segunda e quinta, na hora do almoço aí, pra quem gosta de muito debate. legal, que é o Bira, não. Bira, o Magal, e o o Magão. Hernan, e aí vai rodando. Até outro dia tá lá. Tava lá? É. O canal é legal, É Bolívia legal. é legal. Enfim. Mas o Belmonte falou sobre janela, isso, né? Eu acho que o contexto da entrada do Belmonte na live, e eu vi por você, porque eu não queria ver, eu odeio ver o Belmonte, fora Belmonte, aliás.
me dói, é uma coisa que eu fico constrangido, é física a dor. Mas, tipo, para vir aqui, falar da semana de São Paulo e não comentar a entrevista é uma coisa que eu não consigo não fazer. Deveria conseguir, queria conseguir. Não, mas você tá certo, continue vendo. Queria assim eu não conseguir. preciso ver. Porque daí eu venho e te conto, sabe? Não, eu vejo trechos no Twitter, as edições. Só aqui. Mas o Belmonte entra para falar representando o São Paulo, já é algo que me dói biologicamente, me ofende, a figura me ofende. Mas, parei, idiota, tem uma caneta branca, que assim... Precisa usar ela, né? Esse bloquinho é ideias brilhantes, é um bloquinho de ideias brilhantes. Eu falei, eu não vou usar caneta branca para esse filho da puta, sabe? Não vou, não merece, ele não é uma ideia brilhante, mas eu acho que o contexto da entrada dele não foi a janela. Ele, quando entrou, deu o gancho da janela, mas ele entrou pelo contexto Palmeiras pressionando, sabe? E daí as anedotas, né? Tipo, o Palmeiras claramente botando pressão, microfone, nota, CBF. Daí entra o Belmonte com toda a energia dele e o plano de ação é acompanhar de perto. Vou acompanhar de perto, vamos monitorar, e é isso aí. E daí ele solta a frase que deu a manchete, que é a gente confia no sistema, né? Então, beleza, o sistema tá aí, confiamos no sistema e ok. Daí... Nossa, cara, como eu odeio esse cara. Acho que uma coisa foi boa. Uma coisa foi boa. Eu sei o que você vai falar, mas eu não acredito. Só contratar se quitar... Eu não acredito. E nem que ele vai segurar o Pablo Maia. Que ele falou, é Pra só numa contratar- proposta. Ele falou que só vai contratar Não, se vai quitar o entrar. elenco. Fala assim, ó, a pauta janela para o São Paulo depende de quitar os atrasados. Ela depende mais de como vai ser o futuro pós-Palmeiras na Copa do Brasil. Se perder, ok, ser eliminado no combate, acho que dá para cumprir esse compromisso. Agora se toma uma trauletada, vai querer jogar pra torcida. É sempre. Ou mas, se classificar e criar o sentimento do opa, dá para ganhar a Copa dá do pra Brasil. ganhar. Mas você sabe qual que é o plano pra pagar o elenco? É a renda das últimas 3 partidas. Tigre, Fluminense e Palmeiras. E o elenco já sabe disso. Tem um percentual, que agora eu não sei qual é, que do total da renda vai pra pagar os atrasados do elenco. Bom, enfim. O assunto atrasados era uma coisa que me interessava e a resposta que eu esperava foi dada. A abordagem dessa vez foi boa, diferente do Casares. No Casares porque- que fala, não, é tipo capital de giro. Esse é meu ponto. O Casares normalizou o atraso como capital de giro. Aí você tem que espancar. A resposta do Belmonte, tecnicamente falando, tá certa. Sim, então, eu não acredito em nada que eles falam. Mas aí são duas coisas diferentes. Mas- Você acredita... Eu tô pontuando a resposta. Sim. E tem algumas coisas que daí é o amador gritando. Que perguntaram do Volpi, dos atrasos com o histórico, né? Daí ele fala assim, eu cuido de quem é do elenco e quem já saiu vai para finanças e jurídico. E daí ele cita o Miranda como, tipo, o Miranda, a gente deve para o Miranda fez um acordo a perder de vista. Quando você pega o acordo do Volpi, Também é a perder. é 2,5 milhões parcelado em menos de 100 mil por mês. É 90 e poucos 93. mil. São Paulo pagou as 2 primeiras e não pagou mais. Então, não é assim que o Volpi tá com a faca no pescoço falando me paga. Não, o Volpi tá cobrando Já fez o um acordo acerto. parcelado, sabe? E aí... Ele já foi além do que precisava. E aí, ainda assim, o São Paulo falhou com ele. Então, tipo, não dá pra você... não, porque... Cara, Deve ganhar menos que certos dirigentes. E pra mim tem uma questão que, assim, tipo... Você é diretor. Você é diretor da instituição. O orçamento não é do financeiro,
o que você deve para o Reinaldo, o que você deve para o Volpi, gera uma piscina para você conseguir contratar ou não. Claro. Gera uma piscina Pode até não ser ele quem vai resolver, mas ele tem que saber e se basear nisso para as ações que ele vai tomar. É isso. E isso é a gestão profissional. Então, quando a gente fala que o Belmonte é amador, quando ele vai e responde isso não é comigo, isso é com o jurídico e com o financeiro. Não, isso é com você. Claro. Você é diretor da maior BU do São Paulo. Se você não tem noção do orçamento todo para saber o quanto você pode gastar, o quanto não pode, se você não entende a responsabilidade de gestão, você não está preparado. E a gente sabe que não está, mas é só reforçando, porque vamos dar argumentos. Por que vocês não gostam? Por causa disso. Daí... Nossa Senhora. Daí entra no Pablo Maia, que é a parte de janela das saídas. Que ele bancou a permanência, né? Bancou a permanência, a não ser que venha uma proposta de outro planeta, alguma expressão assim. Mas a grande questão da análise da permanência é que ela não faz sentido. Porque quando você olha o elenco do São Paulo tem uma meta de venda para cumprir, né? E daí, beleza, você pode dar sorte com coisas que você não tem controle, como uma venda do Sara. E você ainda tem. Mas isso você não controla, não é o que você consegue fazer. O mecanismo de solidariedade do Lianco, tem umas coisas que os caras estão contando aí sem ter méritos. Daí você montou um elenco... Apesar que eu acho que o Sara venda foi dessa gestão. Já. Foi. Você montou um elenco cheio de cara médio e sem revenda. Quem no São Paulo tem potencial de revenda? Pablo Maia. Não. Dos que você trouxe de fora. Dos que você trouxe de fora. Olhando sim. Gabriel Neves. Eu ia falar isso. E talvez um Ferrarese. Não, o Ferrarese é emprestado, né? Ferrarese nem é seu. Que estão falando agora que vão contratar, né? Falaram que... Então, mas ele tá contundido e ainda não é seu. O Galopo, que tá machucado. Galopo o Luciano pro Oriente Médio. Mas pouco, né? Pouco. Sim, pouco. Tipo, tem 30 caras lá, tá difícil falar 3. Sim. Né? Daí... E normal. Normal. Vários clubes vão ter esse mesmo cenário. Mas eu digo por questões orçamentárias. O Mendes, por ter jogado Copa do Mundo, talvez pra Arábia, uma coisa assim. Mas ainda assim nenhum desses passa de 2 dígitos. Exato. Então, você tem que pegar... 2 dígitos não, de 4 dígitos. A meta de venda, você precisa vender... 130. Se for desse tipo de venda... Vender 10 caras. 8 no mínimo. Você vender bem. Metas existem para ser batidas, mas elas são feitas, sei lá, quanto tempo antes. Cara, acontece de você precisar... E aumenta a receita em outras áreas. A bilheteria, por exemplo, a gente já bateu 36 milhões e a gente está no meio do ano. Sim. Então, assim, a bilheteria deve extrapolar a meta. Então, você pode vender menos... A bilheteria, você acabou de falar que ela tá virando... tudo bem, mas aí você mas tá aí fazendo tudo um bom uso. Você tá fazendo um bom uso do dinheiro. Não, eu não tá tô pagando discutindo o uso do dinheiro. Eu tô falando que a situação financeira está cavando tão para baixo... que a bilheteria acima do previsto não está gerando grana extra, está servindo para tentar ficar em dia com o elenco que você tem. Né? A grande questão é que o São Paulo depende de venda não para contratar reforço. São Paulo depende de venda para sobreviver para o ano que vem, sabe? Então, o ciclo ele não faz sentido tecnicamente. Eu falo o que você quer ouvir e não tem plano sólido. Eu acho que tem uma oportunidade de venda com o Natan, que eu acho que, né, como a gente já falou, tem um monte de opção de lateral. Eventualmente até com o Moreira, se bobear. Hoje vazou do Juan. Então, acho que dá. Juan, acho que... Não sei se valeria a pena, não, mas o Natan, o Moreira se recuperar. O Patrick, o Belmonte sim também. Patrick, o Caio. De base, Caio voltou a jogar agora, né, no Sub-20. Então, você vai para
bater a meta, você vai precisar vender de 6 a 8 Aí, caras. aí vai ter que Ah, fazer acho um que monte não de tudo isso. um monte Acho de que não precisa compor ser tudo elenco isso. para ano que vem pagando mais caro. Aí Esse que é o problema. ponto. Aí é que tá. Você vai ter que repor essas saídas com um Com jogador mais de qualidade. Ramos. Exato. Isso. É E daí é o, Porque, cara, e é conta- o cara que você não vende depois. A galera chia, né, com os Araruna da vida, mas assim, você nunca vai ter um jogador meia boca pra compor elenco tão barato quanto um cara que sobe da base. Você pode odiar, você pode achar o cara sem raça, você pode achar o cara playboyzinho de Cotia, você pode achar o cara bagre, qualquer apelidinho de Twitter. Nunca vai valer menos do que você trazer o mesmo nível pagando de 3 fora. Mesmo que seja um cara Hoje é desconhecido. corretor financeiro trabalha na XP, né? Ô, Dani, a gente estourou o tempo, você queria falar da New Balance. Fala rapidinho falar aí, da New vai. Uma piada. Fala assim, você não... Pra fechar o caso Belmonte. Você não tenta ser espontâneo, você é. Né? Acho que é importante deixar isso claro. E o André Nan, pelo amor de Deus. O post do Ferrarese enaltecendo o contato do Casares e hoje a lambeção com o Belmonte, amigo de longa data, cruza muita linha do constrangimento, bicho. Você não precisa disso. Cravaram, né? Nicola cravou. Então, eu relutei para fazer o slide, para abordar o tema, porque diferente do Bruno, que é um jornalista que eu confio e acompanho, veio do Nicola, que é um jornalista que eu duvido e questiono. Mas hoje virou assunto do dia em vários lugares, pelo que eu vi, a única fonte que deu foi o Nicola, e um monte de gente discutiu, achei que tinha que vir para a pauta do programa por isso. Já tem um tempo que tá. Pode ser, Quente, pode né? ser, pode ser, é uma opção. Faz sentido pelo avanço deles para cá, para América do Sul, né? Pegaram o Bragantino recente e estão com essa intenção de ampliar a atuação no futebol aqui, porque ainda não tinha muito, né? Pegaram o Rodrigo Nestor, inclusive. Acho que o Soteldo também. Então, Não, e hoje eles são parte do grupo DAS, que é da Ombro, da Fila e tal, então eles têm fábrica própria. Acho que o São Paulo vai ter algumas facilidades de coleção tal, que não tinha com a Adidas. tem uma força com coisa casual Tem também. mais peça, né? Eu acho que E já tem uma distribuição boa, porque a Ombro você encontra em qualquer lugar. Acho que É o mesmo canal de distribuição da Ombro, é a mesma a empresa. distribuição é boa. Porque um dos problemas que você fala, mas a Adidas tem muito mais loja. Mas tem alguns pontos. Primeiro que a Adidas fechou 70% das lojas. E segundo que você chega só tem Flamengo. Então não serve de nada ter a loja da Adidas. Eu acho que a distribuição da New Balance é muito boa. O projeto que eu ouço falar aí parece ser muito bom. Me parece algo interessante. A parte de desenvolvimento, de coleção e tal, o Marco Aurélio questiona, conheço muito pouco, mas me parece que é um projeto esportivo que vai ser benéfico para o São A Paulo. Adidas é até o fim do ano. Até o Fim do ano. Acho que... E o que você acha? Eu não gostei, eu sempre gostei das camisas do Liverpool, por exemplo. Recentemente foi, né? O Porto também, acho que ainda até... O Porto é. Mas a do Bragantino me decepcionou um pouco. Mas é que a do Bragantino é um modelo de contrato diferente, cara. Mas assim, pela manga, Eu ali não trabalhei gostei lá dos onde detalhes. vocês estão e eu sei como funciona. O Bragantino não tem desenvolvimento, eles não querem vender. O negócio Padrão. deles é vender O latinha, branding deles entendeu? ali. É latinha. O resto é desenvolvimento próprio. Eu acho que nós vamos sentir falta da Adidas. Você acha? Acho. Mas o seu medo é em relação à marca ou a quem vai tocar o acordo com a marca? As duas coisas. Eu não acho, sabia? Pelo que eu conheço da galera da empresa que absorveu a New Balance. Não, da DAS? Não é da DAS, não. Meu receio é o marketing do São Paulo. Ah, tudo bem. Como vai lidar? É como com lidar isso? com o contrato. Não é do lado da New Balance o meu receio. Não, se você pensar a collab que eles fizeram com o Santos e Charlie Brown Jr., Sim, toda a mesma galera que eu encabeça. sei, Eu é. acho que vem coisa boa. Não, eu acho que se essa galera liderar a parceria, a chance é boa. Se o São Paulo quiser ser protagonista, a chance é ruim. A gestão Casares piorou todas as áreas. A comunicação é pior, o marketing é pior, o financeiro atrasa o pagamento negociado parcelado, o futebol dá um monte. Então, assim, bem ou mal, o contrato da Adidas era um contrato vigente.
que começou muito mal, mas as duas camisas desse ano eu gosto, sabe? Você já chega num... Mas o desenvolvimento é muito pouco, Dani. A gente não tem distribuição, você não acha coleção infantil. Putz, você não tem nada na Adidas. A Adidas faz por obrigação. Você chega, não tem a fonte. A gente sabe, você vai comprar, eu sou o primeiro a comprar. Eu te ligo, Dani, vamos, aí não tem fonte. Então, não de nada. A camisa ser bonita é pra inglês ver. Então. Aliás, esse porta-vento é bem legal. Relutei para comprar ele porque o Casares e o Belmonte usavam. Eu queria ele. Eu queria ele. Você tá machucado. Ah, não, me faz muito mal, cara. Os caras são muito ruins e muito do mal. Você sabe que eu evito falar sobre a parte política já há um tempo, né? Porque, enfim, eu acho que eu sou bonzinho demais. Porque, para quem não sabe, né, pouco depois de participar pela última vez aqui, eu mudei os rumos de carreira e tal, e fui para uma área mais de assessoria, dessa parte. E em certo momento também parei de fazer as coisas do IESP, justamente porque eu falei, vou tentar ir pro futebol nessa parte. E a primeira oportunidade que surgiu foi trabalhar na campanha do Marcelinho Portugal Gouveia, né? Não era da oposição, era só do Marcelo. Concorreu contra o outro. Isso, na eleição do Conselho Deliberativo. Era uma coisa muito específica para eu ter uma experiência ali. Eu achei que eram as pessoas que me chamaram, eu tinha uma boa relação. Cara, acabou a eleição, eu parei, nunca mais fiz absolutamente nada com eles. Só que eu achei que, cara, falei... No começo ali ainda me posicionei de algumas coisas, mas eu falei, não vou estar sendo justo com quem me acompanha. Porque por mais que eu esteja sendo justo no que eu estou falando, eu não estou me enviesando por nada, por nenhuma relação que eu possa ter criado ali, até porque não criei muitas. Mas eu optei por falar cada vez menos sobre e fiz um pacto comigo mesmo que eu ia esperar o ciclo acabar para voltar a me posicionar e falar, mas... Nossa, você me viu no dia que eu decidi vender o título. Você me viu quando teve o resultado da eleição, eu te encontrei ali e falei, hoje é oficialmente meu último dia como sócio de São Paulo. Você falou de se machucar enquanto torcedor, o dia da Assembleia, que eu fui lá acompanhar o Marcelo e tal, acho que foi a minha pior experiência, assim, como São Paulino, que antes era a eliminação a derrota no jogo de ida pro Atlético Nacional, porque o que virou o Morumbi aquele dia foi inacreditável, né? Cena de guerra ali depois do jogo. Me abalou assim muito como São Paulino. Olha que eu sempre soube separar bem as coisas. Quanto mais eu cheguei perto, mais eu quis ficar longe. Pessoal, estouramos aqui, o Rodolfo tá quase me matando. Brunão, obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Um beijo, abraço. Um abraço para todo mundo que está apoiando a newsletter, né? Então, brgrossi.substack.com, o Twitter Bruno_Grossi, mas não tweeto quase mais nada. E no Instagram, que eu estou fazendo mais coisa, brgrossi. Tem que torcer para as pessoas escolherem os seus tweets para ser um dos 600 que elas vão ver. E o meu cupom na Centauro, Grossi10 também. Grossi10. Essa jaqueta fica R$60 mais barata. É verdade. Dani, beijos, abraços. É isso, cara. Tomara que semana que vem a gente volte aqui. Felizinho. Eu tô de férias felizinho. semana que vem. Então a gente não volta por um tempo. Tomara que quando a gente voltar, a gente ainda esteja feliz se a gente voltar. Voltaremos. A gente sempre volta. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.